Olá! Hoje a gente veio fazer a entrevista com meu amigo Mikael. Ele é advogado aqui na MOL e a gente veio conversar sobre a medida provisória sobre a liberdade econômica. Então, Mikael, o que é essa medida provisória e como que ela vai afetar os serviços de alimentação? Oi, Bárbara, prazer falar com você. A medida provisória ela já foi convertida em lei, né? Tornou-se a Lei 13.874 de 2019. Ela foi sancionada pela Presidência da República e, nesse momento, o Congresso pode apreciar alguns vetos que podem alterar algumas coisas menores na lei. Essa lei ela é uma grande declaração de direitos em que se pretende criar um ambiente mais propício à realização de negócios, e ela deve ter impacto, sim, em todos os setores da economia brasileira e também no setor de restaurantes, né? Alguns impactos se darão com relação à relação entre o empresário e os seus funcionários, outras se darão entre o empresário e o Estado e outros entre a relação entre empresários. A grosso modo, se pode dizer que o objeto da lei é diminuir a disfunção burocrática que nós temos do aparelho estatal sobre o empresário, né, criando mecanismos que permitam uma regulação do Estado mais eficiente e menos invasiva, e, ao mesmo tempo, que garanta direitos, especialmente dos hipossuficientes trabalhadores e consumidores. A medida provisória que foi enviada ao Congresso não é a mesma que sai do Congresso. Ela ingressou ao Congresso com uma série de medidas que restringiam os direitos do consumidor e os direitos trabalhistas. Esses, via de regra, foram expurgados da lei pelo Senado da República, permanecendo na lei alguns dispositivos que, ao mesmo tempo que facilitarão a vida do empresário, tendem a manter o atual sistema que nós temos de proteção ao consumidor e aos trabalhadores. E então, assim, a lei ela já está em vigor, ela passou, já não é mais uma medida provisória, ela já virou uma lei, que é a Lei 13.874. E uma coisa que pode ter ficado com bastante dúvida para os serviços de alimentação em um dos artigos da lei, ela diz que não é necessária o licenciamento sanitário para atividades que não gerem risco. No caso, ele até cita na lei restaurantes. Essa parte, ela fica agora como tá, ou ela vai continuar que nem antigamente, por exemplo, todos os estabelecimentos eles precisam da RDC 216, eles precisam estar de acordo com a RDC 216. Então, essa lei agora, ela vai retirar essa obrigatoriedade de seguir essa lei, ou para conseguir a licença sanitária, ou o que muda? Continua tudo como está, ou mudou agora, eu posso abrir meu estabelecimento e não precisar mais minha licença sanitária para isso? A lei, ela peca um pouco por algumas imprecisões técnicas. O modo como ela foi montada abre margem a uma série de interpretações, né? Como ela é extremamente recente, muitas coisas ainda não se sabe como ficará. Né? A lei ela faz menção às atividades de baixo risco, mas ela deixa para que regulamentos tratem do que são essas atividades de baixo risco. Ou seja, nesse momento agora, ainda que consideremos que a lei já esteja em vigor, e tem uma discussão aí sobre se ela entrou em vigor ou não, ainda assim nós teríamos que seguir aqueles normativos anteriores, especialmente regulamentos sobre vigilância sanitária, porque não há ainda o regulamento que trate especificamente dessas questões na nova lei. Né? Nós não sabemos ainda quais
quais serão as atividades que serão consideradas de baixo risco e quais serão os regulamentos que essas atividades não terão que seguir, né? Porque quando eu digo que as atividades de baixo risco não precisarão de licença, e entende-se licença nessa nova lei de um modo absolutamente amplo, né? Não significa que ela não vá precisar de nenhum tipo de autorização. Né? Então, por exemplo, as normas de direito urbanísticos não podem impedir que uma empresa funcione, porém o município pode exigir que se tenha um certo número de vagas para um estabelecimento que vai criar um grande fluxo de veículo. Né? A lei derroga essas exigências municipais? Me parece que não. Né? A mesma situação se dará com relação à vigilância sanitária. Nós precisamos que saiam os regulamentos, né, que deverão ser expedidos pela União e ainda por estados e municípios, para que se saiba se haverá uma alteração futura na situação dos restaurantes. Nesse momento, permanecem aos restaurantes todas as obrigações que eles tinham anteriormente. Né? O que muda com a lei, especificamente com a lei, muda o fim do famigerado e-social, que deverá ser substituído por um novo sistema, né? Mas nós ainda não temos um novo sistema, continuamos usando o e-social nesse momento. Né? Muda o fim da necessidade de registro de ponto dos funcionários, que passa a ser a partir de 20 empregados, e passa a ser permitido o registro do ponto por exceção, né? Em que só é necessário ao empregador ou ao empregado anotarem eventuais mudanças na rotina de trabalho. Então, o trabalhador trabalha das 8 às 6, esse é o combinado, não se anota esse trabalho das 8 às 6, e no dia que ele trabalhar até às 7 da noite, se anotaria no ponto essa exceção. Né? Então, é a anotação por exceção. Né? Isso muda já. Tá. Isso já entra em vigor agora. Exatamente. E outra coisa que a gente estava comentando, você deu um exemplo dos alvarás, por exemplo, o alvará do bombeiro, o alvará da polícia, que é para bares e serviços de alimentação, por exemplo, em Santa Catarina e tal. Daí eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Essa lei ela veio para modernizar um pouco, e queria que você desse esse exemplo, contasse esse exemplo dos alvarás, como que funciona. Sim, hoje uma atividade econômica, para que ela possa ser exercida, né, além de você seguir as obrigações de registro na junta comercial, pedir autorização para a Receita Federal para que lhe forneça um cadastro, ainda é necessário, por vezes, pedir autorizações para o Estado e para o município para que a tua atividade possa acontecer. Né? E, por vezes, dependendo do ato, até para a União. Essa lei, ela vem no intuito de diminuir esses atos de disfunção burocrática que atingem o empresário. Né? Então, a lei, ela passa a exigir que o Estado, quando ele for regulamentar a atividade econômica, que ele faça um estudo para verificar o impacto que isso vai ter na atividade econômica. Né? Então, por exemplo, você abre um negócio e esse negócio precisa pedir autorização para o bombeiro, para a Secretaria do Meio Ambiente, para urbanismo, para várias secretarias. Né? O intuito da lei é permitir que o Estado não possa impor ao empresário essas obrigações sem que as justifique, sem que diga o porquê que ele está impondo essas obrigações. Né? A regulação continuará acontecendo, continuará existindo. Essa lei vem no intuito de mitigar essa regulação, de diminuir os atos de ingerência. Né? Ela traz algumas questões bem específicas, né? Em que a lei diz o que o Estado não poderá mais fazer, especialmente em algumas questões relativas à junta comercial, que passa a ter prazo para deferir os pedidos. Da mesma forma, órgãos governamentais em que não envolvam questões tributárias ou financeiras do Estado passam a ter prazo para responder. E se ele não responder, ao empresário é dado sinal verde, pode continuar com o ato. Né? Porém, nós ainda dependemos de regulações, né? E essas regulações não acabarão com a entrada em vigor dessa nova lei. E, retomando o que foi dito anteriormente, ela ainda depende de uma série de regulamentações. Nós ainda não temos essas regulamentações. Mesmo na junta comercial, nós ainda não temos as regulamentações para saber quais serão os atos
que a junta deverá apreciar no prazo. Sim. E que se ela não apreciar, esses atos serão tidos como arquivados, né? Sim. Você disse que esse final de semana vai ter um evento para discutir melhor essa lei. Que evento que é esse e o que vocês vão falar nesse evento? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela está a promover por todo o país, né, discussões sobre a Lei da Liberdade Econômica. Aqui no Paraná, a OAB, em conjunto com a Federação da Indústria, terá um evento nessa quinta e sexta-feira em que se discutirão os termos dessa lei, né? Isso porque ela foi uma lei que não foi amplamente discutida na sociedade, né? O normal, a OAB sempre promove discussões anteriormente à entrada em vigor da lei. Aqui, excepcionalmente, está se fazendo após, porque essa lei ela não teve uma grande discussão na sociedade. Sim. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a reforma da Previdência ou com a reforma trabalhista há poucos anos, essa lei ela não passou por uma maturação junto à sociedade, né? Ela entrou em vigor muito rápido, a discussão dela a tramitação dela foi muito rápida no Congresso Nacional. Ela padece de uma série de defeitos, inclusive de técnica legislativa, como eu já disse. Ela deixa ao regulamento muita coisa e passa a ser mais uma declaração de direito mesmo. Ela é uma grande declaração de intenções. Sim. Ela diz, olha, o Estado quer promover a atividade econômica da livre iniciativa, mas ela não esmiuça como isso facilitará a vida do empresário e deixa isso ao regulamento. E na sua opinião, você acha que ela vai sofrer alguma modificação ou vão sancionar ou tirar algumas partes dessa lei? Como você acha que é o futuro dessa lei? O que você acha que vai acontecer com ela? Isso o tempo nos dirá, mas o presidente já sancionou a lei, né? Promoveu alguns vetos na lei. O Congresso deve analisar esses vetos. Não são tantas coisas, são poucas coisas. No escopo, essa lei essa é a redação que deverá prevalecer, né? Saberemos se a lei atingirá o seu intento ou não com os regulamentos posteriores da lei, né? E com as interpretações que a administração pública e os tribunais darão aos ditames da lei, né? Dentre os artigos mais polêmicos aqui, eu cito os artigos que modificam o artigo do Código Civil sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que sempre foi uma grande batalha no âmbito do direito fiscal e do direito trabalhista, especialmente, em que se desconsidera a personalidade jurídica das empresas de modo muito frágil. A lei passou a criar uma série de requisitos para que se faça isso, né? Ao regulamentar quais são os atos passíveis de desconsideração da personalidade jurídica. Antes nós tínhamos um tipo mais aberto e agora nós temos um artigo de lei um pouco mais fechado, dizendo quais são os atos que o empresário deve praticar para que se desconsidere a personalidade jurídica. Isso abre a possibilidade que o empresário possa se organizar melhor e, com o auxílio de um advogado, de um contador, manter adequadamente as contas da empresa separado da sua conta pessoal, né? E impedir que se contamine o patrimônio pessoal com eventuais dívidas e demandas que possam atingir depois a sociedade empresária, né? Nesse aspecto, a lei ela é positiva porque ela cria uma maior segurança ao empresário, né? Ao tempo que também não desprotege completamente, especialmente os entes não negociais, a fazenda pública, consumidor e empresário e trabalhadores, que podem, demonstrado o ato lesivo do empresário ou a confusão patrimonial, atingir o patrimônio dos sócios. Sim. Muito obrigada, Micael, por esse esclarecimento. E caso você fique com alguma dúvida, coloque seus comentários embaixo. Na descrição do vídeo a gente vai ter um link para o nosso blog com os principais pontos dessa entrevista. E eu queria agradecer vocês. Se tiver alguma coisa para falar também, pode ficar à vontade. Obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigado. Então,